levantava a mão dele, grandona, Remiluce, eu acredito que Arão e Hu ficava assim também. Aí, ó, Josué prevalecia. A espada de Josué estava amolada. E os guerreiros partindo para cima dos amalequitas. Os amalequitas tomavam de espada e Moisés cansava o braço. Aí voltavam os israelitas para trás, os amalequitas venciam Josué. Aí Moisés levantava e ficava aquela peleja crua. Aí os obreiros estavam ligados. Arão e uma à direita e outra à esquerda pegaram uma pedra, botaram embaixo dele. Senta aí, Moisés. Pegou na mão de Moisés e ó. E aí, obreiro? Vai pegar do teu lado. Vai, Rebinaço de Prominaçarábia. Eles levantavam a mão de Moisés e o que acontece? Israel vai prevalecer. Aí Josué teve êxito, ele treinou, se esforçou. A liderança dele estava com a mão pro alto, intercedendo pela batalha, para que Israel fosse vitorioso e os amalequitas caíssem por terra. Tu sabe por que tu está de pé, obreiro? Porque teu pastor está orando por você. Larga esse espírito de soberba. Porque tu só está de pé porque tem um Moisés intercedendo pela tua vida. E tem mais. Arão e Hu era o tipo de obreiro. Isso eu aprendi quando era novo convertido. O meu pastor não precisava ficar pedindo as coisas para mim, não. Eu me dispunha quando eu li aquele texto de Davi. Porque Davi, ele pegou os tesouros. Ele já tinha em mente que ele não ia fazer a casa. Então ele já foi guardando. Para o grande dia, quando ele foi, ele deu a parte que tinha que ser dada, pegou o tesouro particular dele, que era dele de direito da guerra. Isso é prontidão para a obra, irmão. Isso é disponibilidade para a obra. O que aconteceu? Aleluia. Arão e Hu percebeu que a mão do pastor presidente dele estava cansada. Fizeram o quê? Levantaram. Hoje tem muito obreiro que deixa a mão dos líderes para baixo. Não está nem aí. Se ele está doente, se ele está cansado. Tá nem aí. Os obreiros tá tudo aí. Eu fico em casa. Tá nem aí. Será que vai ter culto hoje? Não se preocupa. Muitos pastores, apóstolos, bispo, missionários, presidentes, missionárias sofrem porque os obreiros só estão preocupados com a sua casa estucada. Estão preocupados com panelinha de arroz e feijão. Está preocupado com churrasquinho. Não prioriza mais a obra. Muita obra, irmão, está vazia. Não é porque o líder não presta, não é porque os obreiros são covardes. Os obreiros são covardes. Volta tudo para trás. Não está preocupado com nada. Tá nada. Os obreiros estão tudo aí, ó, batendo perna quando tem jogo do Flamengo, então que não vai mesmo. Está faltando, sabe o que? Disposição para fazer a obra. Aí o pastor paga preço, o pastor que se lasque. Terra. Arão e Hu tem que pegar na mão do líder dele, irmão. Paragaçu de Prubita Calamaia. Se não fosse o obreiro de Davi chamado Abissai, 2 Crônicas, capítulo 21, verso 15 em diante. Se não fosse Abissai, a lâmpada de Israel estaria apagada, acabou a promessa. Davi recebeu muitas promessas do Senhor. Quando ele partiu para a peleja, Davi já estava velho, da espada sagrada na mão. Só que a Bíblia diz que Davi vai cansar. E quando você cansa é natural. O que está pesado em você tirar. Aqui você quase não sai. Como eu tenho muito tempo andando, tem mais missionário que vai para um monte, vai para a igreja direto, carrega sapato, carrega chinelo na bolsa e só que fica na funda. Primeira coisa que faz é o que? Sai jogando. Ou a mochila, né, filho? Cursa, aquele livro desse tamanho pesado. Então Davi, imagina, Davi com a couraça. A couraça molhada, pesada. Tu imagina, aqueles negócios na canela, que eu esqueci o nome, as
Bíblia diz que Davi cansou. Aí o gigante viu isso em B9. O gigante viu. Quando ele viu que Davi estava cansado, ele ia matar Davi com a vara de tecelão dele, irmão. Só que Abissai estava ligado. Tem liderança que às vezes morre porque os obreiros são covardes, estão cegos, não tem visão de obra. Por isso que tem muita obra quebrando. Não é porque os pastores... Não! Tem 7 mil que não se dobrou a Baal ainda. Os obreiros estão aí, vagabundas, andando, visitam um monte de igreja. No dia que é para ir para a igreja dele, ele não pode. Não dá. Desencanta, some. Agora para visitar a igreja dos outros, ó, tem um montão aí, ó. Hoje, nesse exato momento, tem obreiro que não foi para a igreja, membro que não foi para a igreja, ou que foi para outro lugar. Sabe o que é isso? É gente paroleira. Não tem responsabilidade com a chamada, não tem responsabilidade com Jesus. Aí quando o pastor chama ali na orelha, acha ruim. Aí o pastor não presta. Aí o apóstolo não presta, o bispo não presta. Ah, está chamando a minha atenção. Claro! Quando nós nos alistamos, irmão, para uma batalha, tu imagina se Josué era quem? Deus levantaria outro, mas Deus ia cobrar dele. Deus não podia botar outro profeta no lugar de Jonas, filho de Amitai. Jonas, ele não foi só aquilo não, tá? O povo mete o pau em Jonas, porque Jonas, em vez de ir para Nínive, qual outro lado que ele foi? Ele fugiu da minha mão. Foi para Tarsis. O povo mete o pau, mas ele não foi só isso não, tá? Sabe o que é isso? É um mal da sociedade, dos crentes de hoje. Só vê o ruim, só sabe tacar pedra, mas não vê as obras. Você lê segundo livro dos reis, não vou dizer onde está não. Você vai achar Jonas, filho de Shemitai, o cara era profeta. Ele profetizou também nos dias de rei de Israel e rei de Judá. É nome de Deus. Só que tinha o coração na metade. Segunda Crônica 15. Amazias, ele fazia o que Deus queria, mas não com o coração inteiro. Então, Jonas não tinha o coração inteiro, porque ele sabia que aqueles caras eram capazes de fazer. Ele tinha que ir para Nínive, os ninivitas eram ruins. Eles tiravam o couro do corpo com a pessoa viva. Já viu aquele filme do Predador, que ele arrancava o couro? Eles eram assim. Pegavam alguma coisa que cortava. Então ele não queria que aquele povo se voltasse a Deus. Aí ele foi lá com a espada. Ele pensou que o povo ia achar ruim. O povo era igual o Adenir Santiago. Quando era do mundo, metia o pá e ele encostava. Porque eu estou errado, então eu tenho que reconhecer o meu erro. Por isso que eu estou aqui na presença de Deus, vai fazer 20 anos, graças a Deus. Por isso que o bispo está aqui, ó, a bispa, o Marcos Paulo, todo mundo de pé. Ele foi com uma palavra duríssima e o povo se converteu. Às vezes o teu líder te chama a atenção, você não gosta de ouvir. Faz biquinho. Quem devolver a afronta tem que baixar a cabeça. Tem que baixar a cabeça, pedir perdão, calado, sentar no banco e aprender. Eu já fui rebelde um dia. Eu sei o quanto eu fiz a minha ex-pastora chorar. E isso não é bom. Não foi bom para mim, não foi bom para ela. Então não machuque o coração do teu líder. Quando ele chamar a tua atenção, baixa as orelhas, baixa a bola, porque ele é chamado por Deus para fazer a diferença e chamar a atenção de crente rebelde. Josué, se não tivesse pronto, Deus botaria, eu até botaria, mas o negócio era com Josué, o negócio era com Jonas, tanto que Deus fez ele até o fim. Só que o cara tinha mais prazer numa borboleta do que nas almas. Em que está o teu prazer, crente? Em que está o teu prazer? Está nessa coca gelada aí? Está nesse churrasquinho, nessa carne assada aí? Ou está na obra de Deus? Era para tu estar na igreja adorando a Deus, ajudando o teu líder, pegando na mão dele, matando o gigante.
cria compromisso, cria relacionamento. Josué, naquela peleja, a guerra ali, Josué vai para um espaço de tempo, uma desaparecida, vai aparecer no capítulo 24 do Êxodo, subindo, vê as tábuas da lei. Foi escolhido por Deus, irmão. Capítulo 31, capítulo 32 de Deuteronômio, você vai ver Deus falando com Moisés que passaria na Bradassuriana, a responsabilidade para Josué. No capítulo 27 de Números está a consagração desse homem. Capítulo 27, leva a subir na Arábia de Números, se me falha a memória, acho que capítulo 27 é isso aí, capítulo 27, capítulo 25 do mistério, que é depois de Balaque falar isso mesmo, capítulo 27. Você vai ver Deus falar com Moisés, ó, o teu tempo acabou, bota Josué como teu sucessor. Ele vai pegar Eleazar, porque no caminho do deserto ali de Sitim, aí morre Miriam, vai morrer Arão, que era o sumo sacerdote. Eleazar é chamado para ficar no lugar de Josué. Então nesse inteirinho, Números capítulo 27, o sumo sacerdote Eleazar estava de pé, Deus vai falar com Moisés, Moisés falou com Eleazar, vai lá, pega um homem que entra e sai para vencer as guerras do meu povo, chama toda a congregação e consagra ele no meio do povo. Testemunho. Sabe? Aí a pessoa que recebeu unção não sabe nem o que tem, nem que carrega, nem a responsabilidade que é ser líder. Eu tive um pastor aqui que se rebeliou e está até hoje rebeliado. Deve estar aí com alguma falsa igreja, pregando e fazendo a obra de Deus. Está rebelde. Não vou falar o nome por ética. Eu consagrei aqui pela misericórdia. Ele e a esposa. Saiu daqui rebeliado e está consagrou a mulher pastora. Maluco. E ela ainda aceitou, mas maluca que ele. Saiu rebeliado daqui. Irmão, você cuida. Você ampara. Você pega. Você leva. Você dá alguns caprichos, porque você acredita que vai te ajudar. Só que Deus não revela tudo. Começaram a se rebeliar mais ele. Ele falou na minha cara assim, era só eu, minha esposa, mais ninguém. Mas só tinha ele. Aí ele estava fazendo de tudo para sair daqui. Ele não era homem suficiente para dizer o que achava. Era só indiretinha, as coisinhas de menino. Ele já tinha mais de 50 e poucos anos, 58, 56, já era velho. Só não amadureceu. E ele falou que se ele saísse daqui, eu e minha mulher dava ferrado. A obra ia cair, ia acabar. Ele não dizimava não, ele era ladrão. Ele falava que o perfume dele, ele tinha que comprar todo mês, ele tinha que comprar um perfume e não podia dizimar. Aí ele falou, se o meu dízimo, isso aqui acaba. E eu não tive palavras, eu só fiquei mais triste. O tempo passou, ele se rebeliou pelo celular e fugiu e sumiu. Chegou a tentar falar comigo, mas fugiu de novo. Era bom se ele olhasse essa live e viesse como homem, conversar comigo, sem afronta, como homem. E hoje em dia o caráter do povo está assim, irmão, ingrato, infiel. Josué era um homem de testemunho, foi colocado de joelho. Eleazar pegou o óleo da unção, que era todo perfumado, especial, foi tacado na cabeça de Josué. Josué se levanta dali já líder. E Deus vai dar instrução para Josué assim, como eu fui com meu servo Moisés, eu também serei contigo, levanta-te. E tem muito ânimo, porque no capítulo 1 Deus fala assim com Josué. Porque ele e Moisés, eles eram amigos. E quando o amigo dele morre, ele fica muito triste. Releva a súria. Por isso Deus veio dar ânimo, e Deus está te dando ânimo. Líder, não fica triste não.
Irmãos e irmãs de ministério, não fica triste porque alguém te abandonou, te deixou na mão, não. Vai dando glória, porque quem te chamou é fiel para te honrar até o fim. Não fecha a obra. Quer ir, deixa ir. Quer ficar, deixa ficar, mas não para. Você não pode parar. Você não pode desistir, largar com espada. Lembra dos guerreiros de Davi? Eu disse que espada era coisa de Deus. Tem um guerreiro de Davi que ele luta com tanta unção, com tanta graça, que a espada fica pegada na mão dele. Não dá a tua espada na mão de ninguém, terra. Aleluia. Glorifique as almas. Josué levantado. Promessa da terra prometida. Estamos no capítulo 3 agora de Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Levantou-se Josué de madrugada, partindo para Sitim. Vieram até o rio Jordão. Vai receber expulsão. Aí, ordenou o povo para que ficasse 2.000 metros da arca. Isso aqui chamou minha atenção, porque não podia se tocar nem olhar para dentro dela. Sacerdotes levitas abriram espaço e eles passaram à frente. 2.000 metros. Tem que saber quantos côvados dá aqui, porque tem côvado de 50 centímetros, em Ezequiel é 50, e os côvados da arca eram 32 côvados. 2.000, vamos botar assim, 200 metros, a distância de 4 postes, mais ou menos, 100 metros, mais ou menos. Eu estou chutando, o obreiro está vendo aqui que tem uma Bíblia hebraica, tem um negócio certo. Então, eles precisavam ficar de longe para quê? Para ver a direção que os sacerdotes iam, conduzidos pela arca. Eles levavam a arca no ombro, mas era Deus quem dava a direção. Tu está entendendo? Era 900 metros. 900 metros, isso mesmo. 4 postes. Não, mais. É bem longe. 900 metros. É muito longe. Acho que é daqui lá no mercado. Mas um quilômetro. É quase 1 quilômetro. Quase 1 quilômetro da arca, ó. O negócio era forte. Para ver a direção. Aleluia. A arca era de ouro, não tem como perder o brilho e a glória de Deus. Eita glória. Aleluia. Então, o povo precisava ficar de olho de longe para ver que direção a arca ia dar para eles. Você, olha só que coisa linda, os levitas carregavam, mas quem dava a direção era Deus. Você vê que o tabernáculo era a mesma coisa. A nuvem parava em cima do tabernáculo. Só saía quando a nuvem se movia. Os sacerdotes levitas se reuniam. Os levitas desmontavam tudo, carregavam os utensílios e iam embora. Então, irmão, não faça nada sem a direção de Deus. Ouça o teu líder. Se esforça na obra. Se esforça. Bispo, está difícil. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Ei, se ficar muito tempo no TikTok, se ficar muito tempo no Kawaii, no Instagram, no Face, terra, esse negócio rouba teu tempo de orar, de ter comunhão com Deus. Experiência própria minha. Sai um pouco desse negócio, terra. Aqui tudo bem, está no culto, louvado seja Deus. Mas tem gente que passa o dia todo e roda o TikTok, e roda o Zap, e roda o Face. E ele passa o dia todo, aquilo ali, irmã, como erva daninha. Vai arrancando com a força, é igual o diabo. Vai arrancando com a força, vai arrancando a unção, vai arrancando o desejo de orar, arranca o desejo de dizimar. Aí começa a ouvir um monte de abobrinha. Não precisa dizimar, porque não sei o que, e não sei o que lá. Aí vai entrando, ó. O que não presta na mente e nos olhos. Sai um pouco. Tira tempo de oração, irmão.
Tira tempo de oração. Bispo Ademir foi chamado a atenção antes do Natal. Voltei a orar de madrugada. Todo dia, meia-noite, 1 da manhã, 2 horas, eu estou aqui orando na igreja. Com o meu talent que Deus mandou. E Deus tem me dado força. Se a gente parar de orar, a gente quebra. A gente quebra. Parar de ler Bíblia, piorou. A gente começa a ouvir coisas esquisitas na internet. Então Josué aqui pediu para que o povo ficasse de olho. Também, no verso 5, o povo, santificai-vos, ele disse, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O povo quer ver maravilha. Aí é que o marido de Josué vai falar, vocês têm que santificar. O povo quer ver maravilha hoje nos templos, o que é? Nas congregações. Eu não vejo mais milagre, só murmura. Vê se murmurador entrou na terra, entrou. No dia que estava a caminho, o povo começou a murmurar lá em Números capítulo 11. O povo começou a murmurar que saudade do alho, do porra do pepino do Egito. Moisés, eu estou com fome, eu quero carne. Deus ficou irado. A última parte do arraial, ele tacou fogo, matou um montão. E o nome foi chamado Taberá. Porque no hebraico significa Deus incendiou aquele povo. Tem coisa que Deus cansa, irmão. Essa vida de murmuração, as promessas de Deus não vêm por causa da murmuração. A enfermidade não sai da tua vida por causa da murmuração, por causa da negligência. Você não se preocupa mais com a obra. Tem que santificar mais a vida. Ler mais a Bíblia, orar mais, ficar só reclama, não para, não ora. Vai criar relacionamento com Deus de novo. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no vosso meio. Releva a sua. Como é que é crente na vida de um crente avivado? Um crente avivado, irmão, não é crente que fala mistério, que grita, que pula, que roda, que entrega mistério. Crente avivado é crente que lê Bíblia, é crente que obedece a Deus. Aí, a unção vem sobre ele vai ganhando alma, vai ensinando, passando a palavra de Deus. Isso é um crente avivado. Crente avivado não é que vai para o monte, não, isso é ilusão. Não, crente avivado é crente que tem a vida aqui na palavra. É crente cheio do Espírito Santo de Deus. A luta vem, passa o terremoto, passa tudo, ele está de pé ali chorando. Ai, Deus, eu estou contigo. Não tem mais. Fica firme e deixa Deus te usar nessa terra. Santifica a tua vida e eles vão santificar. Verso 7, então o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançarás diante de vós Cananeu, Eteu, Eveu, Ferezeu, Gigazeu, Amorreu, Jebuseu. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa diante de vós. Tomai por agora 12 homens, pois agora 12 homens das tribos de Israel, cada um. Porque há de acontecer que assim que a planta de vossos pés, dos sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra, repousem na água do Jordão, separarão as águas do Jordão. Olha só, aqui que está o milagre. Não foi Josué que pisou, não. Primeiro foi o sacerdote levita. Quando eles pisam, sequinho, soprou um vento ali, como no Mar Vermelho. Eu acredito que soprou um vento, a Bíblia não diz, mas eu acredito. Ou simplesmente abriu que Deus é Senhor, não precisa de muita ciência para isso. E Deus queria marcar aquele lugar com 12 pedras, então pegou 12 homens de cada tribo e colocou por testemunho, onde nós temos no capítulo 4.
Só que para você ver o Jordão separar-se, você precisa da orientação de Deus e de santificar a vida, que é o ponto-chave da palavra. Você precisa observar Deus, precisa meditar na palavra para que essa dificuldade se abra e você passe em terra seca, dando um hino de vitória, cantando as pedras testemunho, as 12 pedras testemunho de vida. Só que para isso, irmão, não é simples assim. Tem pregador que faz o povo pular, né, gritar. Nem é assim não. Primeiro tem, botar a vida no altar. Primeiro tem que ouvir teu líder. O líder escuta Deus, Deus fala com ele, ele fala para você, e ele fala para o povo. E o povo foi recebendo instrução de Josué, Josué foi recebendo instrução de Deus. E aqui no Rio Jordão foi colocar 12 pedras. Aí o próprio o próprio escritor Josué, ele vai colocar, porque se seus filhos perguntarem, vocês vão dizer por que essas 12 pedras foram colocadas. Porque o povo santificou a vida dele. E Deus manda pegar as cabeças de cada tribo e colocar no fundo do rio. Qual o testemunho que você está dando para os teus filhos? Qual o testemunho que você está dando na tua igreja? Qual o testemunho que você está dando dentro de casa? Não é simplesmente, larguei o deserto. Por quê? Quando chega esse ponto, no livro de Josué, acabou-se a peregrinação no deserto. A peregrinação se foi. É outra vida, terra prometida. Mas do que adianta a terra prometida, as promessas de Deus, se eu não obedecer? Primeiro, não vai ver Jordão se abrir. Precisa obediência. A mesma coisa que eu gosto de pregar sobre Moisés. Josué ouviu e aprendeu calado com Moisés. Tomou até uma bronca quando era mancebo. Foi a única que eu vi ali. Deve ter tomado mais. Mas Josué, quem escuta mais aprende mais, irmão. Sabe por que hoje a gente tem um monte de obreiro covarde que volta para trás, mente? Obreiro que não tem compromisso com a obra. Sabe por quê? Não quer ouvir, só quer falar. Isso tem um nome, eu esqueci. É só ele que fala. Ele não gosta de ouvir, é rebelde. E essa raça está por aí. Você chama atenção, quer bater de frente. Aí cai doente, morre. Dá problema na família. Perde emprego, Deus arranca a mão. Pega um câncer de leve. Porque se levantou contra a liderança que Deus estabeleceu. Que isso, bispo? Isso é palavra de maldição. Leia a Bíblia, filho. Leia a Bíblia. Tocou no ungido de Deus, Deus vai cobrar. E como ele cobra, que pega. Que ele faz do jeito dele. O que custa obedecer à liderança? O que custa ser fiel aos cultos da casa do Senhor? O que custa? Tem muito amigo que está sofrendo aí. Com um crente ladrão, que não dizima e não tem compromisso com a obra. Ele não sabe a falta que ele faz no culto. Eu ouvi muito meus pastores chorar. Porque eles contavam com alguém, aquele alguém não ia. Agora quando a liderança fazia uma festa, a crente vale bombom, ia todo mundo. Quando era um negócio sério, ia as irmãs. Engraçado que eu não era do ministério, mas eu sempre estava presente. O pastor comprou uma Kombi, irmão. Campanha para festividade, Marcos Paulo. Ele comprou uma Kombi zero, novinha.
O pastor até pensou, pô, elas não vão, né? O povo não vai porque não tem um transporte, tá sol. Monte Raiz da Serra, campanha da festividade. Eu, mais 3 obreiras. Éramos 7. Cadê o resto? Não ia e não falava porque não foi. Pastor se empolgou, vendeu a conta. Eu não venderia. Não porque a visão vai além. Não é porque aqueles falharam que eu vou parar. Eu vou acreditar que Deus vai levantar filho. Eu não venderia. Mas a obra de Deus está assim. Quer passar no Rio Jordão? Ouça a instrução do teu líder. Pega 12 pedras, coloca de testemunho. Dá para o testemunho e antes se santifica. Que a obra de Deus não se faz de qualquer maneira. Amém? 9 e 8, quebrei o recorde. Nem tinha mais um negocinho, mas falar de direção de Deus é um negócio muito forte. E nós temos que estar pronto, irmão. Não seja só um crente de falar mistério, de rodar. Eu sou desse irmão do todinho. Mas sem palavra é igual macumba. O povo roda, grita, fica lá ioiô, ioiô, jogando ioiô. Que ali no extremo do diabo é assim, ioiô, ioiô. É igualzinho. Fica igual macumba. Agora, quando tem palavra, muda tudo. Que no centro não tem palavra. Alguns até tem, mas é só buscando as oferendas que era para Deus, eles torceram. Hoje a gente tem que sentir cheiro dessas coisas na cozinhar. Mas ora por eles, irmão. Não estou aqui criticando nada. O rolo desce, eu entrego como vem. Crente obediente, ele vai chegar na terra prometida. Quem vai chegar na terra prometida dá glória para Deus. Glória a Deus. Mas tem que obedecer, tem que seguir regra. Obra de Deus é regra. Ou eu obedeço, ou eu sou rebelde. Não seja um peso na obra de Deus, não, crente. Não seja um peso, não. Às vezes o cara toca instrumento, é bom. Aí o culto já começou e aí chega ele. Com a calça rasgada na perna, brinco na orelha, aqueles cabelos malucos, cheio de cobra. A roupa colada, bico do peito aparecendo. A irmã chega, parece até que veio de uma festa rave. A sainha curta, blusa colada. Aí pega na bateria, no baixo, e o pastor fica lá. Bota todo mundo no banco, parece omisso, rapaz. Os crentes que andam aí para ser prostituta e prostituta de igreja. Sírio com cortezinho de máquina. Bota no banco, pastor, parece ser omisso. A obra de Deus está sendo levada de qualquer maneira. Está repreendido isso na tua vida, terra. Os caras e os cabras com as roupas coladas na carcaça. Parece até manequim ali de Duque de Caxias. Os cabelinhos malucos. Tem que chamar atenção, pastor. Bispo, chama a atenção desse cara, dessa mulher. Que negócio é esse? Às vezes é casado, terra. Aí anda como se fosse drag queen. Esse negócio maluco na cara. Tem que chamar atenção. Tem que ter doutrina na igreja. Não pode sair disso. Para servir a Deus, eu não preciso botar a luz pintada nada de preto, não. É só levantar a mão e glorificar que a glória de Deus enche o ambiente. E a sua moda antiga, irmão. Deus abençoe tua vida, mas não seja omisso, não. Não seja covarde, não. Se tiver que disciplinar, disciplina. O dízimo dele é alto. O dízimo dele vai levar você e tua família para o céu. Está levando para o shopping. Tu prefere ir para o shopping do que ir para o céu. Bota no banco, sim. Esse negócio, não, mas ele é microempreendedor. O nome dele é Jesus. Ele que morreu na cruz por você. Bota no banco, irmão. Crente que chega atrasado no culto, crente que não vem para EBD, tem que ser disciplinado. Tem que ser disciplinado. Se não tiver uma causa justa, tem que ser disciplinado sim. E se não gostar? Gostar, gostou. Não gostou? Não gostou. Obra de Deus não é bagunça, não. Eu fui muito repreendido pela minha liderança. Eu fui de mesa de oração. Chegava atrasado. Sabe o que a minha pastora fez? Um dia eu cheguei atrasado. Ela falou, fica aí, tu não vai sentar mais na mesa. Tu não tem responsabilidade para isso. Já era diácono.
Tu ficou chateado? Eu? Tá doido que eu vou ficar chateado com Deus? Deus está funcionando ela para me repreender, tá certo, estava errado. Começa 8, eu cheguei 9. E eu podia chegar cedo e não fui. Fiquei lá, eu e a diaconisa Banguela lá, nós dois chegamos atrasados, barrou nós dois. Calma aí, tu acha que eu parei de dar glória a Deus? Você acha que eu parei de glorificar? Você acha que quando o varão me convidou eu não fui? Eu fui. A diaconisa foi. A missionária ficou lá com a boca no pó lá de 9 da manhã até meio-dia, não sei pra quê. Ainda tomou um esporro da liderança no final. Quem mandou tu ficar aí? Não era para tu dar glória a Deus, deixar Deus te usar? Irmão, é muita experiência. Se eu fosse contar, fui repreendido, já fui pro banco sem fazer nada. Tudo isso foi um aprendizado para quando chegar aqui, fazer cara de perderneira. Não baixar a cabeça para crente rebelde, ficar de pé, glorificar. Eu já quase apanhei na porta da minha igreja. Veio uma mulher maluca aí. O mistério que eu passei aqui. Aí veio, ficou aqui, cruzou os braços, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar teu carro. Falei, vai, aqui na porta da igreja. Vai quebrar meu carro. Quebrou o carro do meu irmão. Vai quebrar meu carro, valeu, chamei a polícia. Que isso, bispo? Chamei a polícia. Se aparecer aqui, chama a polícia de novo. Terra. Que a gente tem que ser sábio. Sim, tem que ser sábio. Tem a lei. A lei. Se Deus colocou policial, Deus é autoridade na vida do policial. Foi repreendida pelos policiais. Liguei para eu não, minha mulher ligou para a polícia. Liga para a polícia agora. Ainda ganhei um soco no peito dela. Fui agredido. Podia ter abrido o BO, não abri não, mas está registrado até hoje na polícia militar. Não é errado usar a lei não, pastor. Você não pode dar mole para crente rebelde. Crente rebelde é terrível. Amém? Chega na terra prometida, mas aprenda a ouvir e agir de acordo com o Espírito de Deus. Amém? Deus abençoe tua vida. 9h15. Deus abençoe tua vida, amém? Você está desviado, está afastado do caminho do Senhor. Vou orar pela tua vida agora, amém? Senhor, toma essa vida nas tuas mãos. Está afastado, está desviado. Ou ainda, Senhor, a igreja ainda está parada, ainda não voltaram os cultos. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Ajuda teus servos, não é fácil de servir, não. Nós passamos muitas intempéries na vida para aprender a fazer a tua obra, para valorizar a tua obra. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a tua voz. Ajuda, Senhor, os obreiros a ouvir a voz dos líderes. Ajuda, Pai, os obreiros a orar mais pela sua liderança. Levanta-se, irmão Sirineu também. Pede Meleque, Pai, está profeta. Porque às vezes, Senhor, quem está do nosso lado não nos ajuda, mas o Senhor sempre levanta alguém. Por isso estamos de pé. Abençoa a nossa vida, abençoa a vida desse homem, dessa mulher que está voltando para a tua presença. Dessa que está aceitando agora o Senhor como o único e suficiente Salvador. Pai, repreenda toda essa força das trevas. Está vindo aí a festa da carne. Que o Senhor venha repreender toda a seta na mente dos líderes, dos irmãos, das irmãs, para que eles não tomem uma seta e voltem para o mundo, por causa dos prazeres dessa vida, que são momentâneos e pode destruir casamentos e família. Deixe da vitória do povo em nome de Jesus. Amém, meu Deus? Sexta-feira, a partir das 15 horas. Amém? Vamos estar aqui mais uma vez, glorificando, exaltando. Às vezes o bispo não está presente, que às vezes eu pego os carros lá para lavar, aí é uma emergência, eu tenho que cumprir. Mas às vezes eu estou aqui, amém? Ore pelo bispo Ademir Santiago, pela bispa Jessicilene, pelo diácono Marcos Paulo, amém? Ore por nossa vida, que não é mole não. Fazer a obra de Deus, a gente tem que olhar muito para o céu e ser fiel a Deus acima de tudo, amém? Rua Plutão, número 152, Vigário Geral, próximo ao Hotel Champ, Rua Plutão, número 152, Vigário Geral, amém? É pequeno, mas Jesus está na casa. Deus te abençoe, te guarde e te livre em nome de Jesus. Estenda a tua mão em forma de receber.
A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus. A igreja diz: amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, para terminar em nome de Jesus.